Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O corte no orçamento do Poder Judiciário surpreendeu a todos. Proposta pelo Executivo e reforçada pelo Congresso, a redução chegou a 90% nas despesas de investimento e 30% nas de custeio. Manter as contas em dia e atender às demandas da sociedade se tornaram um verdadeiro desafio para os tribunais, principalmente para os do trabalho, que diante da crise econômica vem o número de novos processos aumentar. Para discutir o assunto, está conosco o desembargador Grácio Petroni, presidente do TRT catarinense e membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Bom, desembargador Grácio, seja bem-vindo em nosso programa e obrigada pela presença. Eu que agradeço ainda mais esse espaço nesse atual momento da Justiça do Trabalho. Bom, muito bem. Na abertura do ano judiciário de 2016, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aproveitou para reclamar um ajuste fiscal feito pelo Executivo no orçamento da Justiça brasileira. No seu entendimento, como que as reduções orçamentárias podem impactar no desempenho da Justiça do Trabalho, principalmente diante da atual crise econômica, como o senhor mesmo mencionou? Afetam e muito. Primeiro porque nós estamos com um quadro de servidores extremamente reduzidos e não temos a perspectiva de realocar outros. E além do que, temos também vagas de juízes que não podemos dar posse exatamente por falta de orçamento. Sem considerar que nesse primeiro trimestre já houve um incremento de 20% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, em relação aos processos de trabalho. Ou seja, o trabalho vai acontecer com um menor número de servidores e magistrados. Bom, para o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, esse corte promovido pelo Executivo, pelo menos em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, é inconstitucional. O que o senhor pensa disso? Eu concordo, até porque se na Constituição diz que os poderes da República, Judiciário, Executivo e Legislativo, são independentes e harmônicos entre si, não pode o Judiciário, na minha forma de ver, estar num patamar menor que os outros poderes, até porque a proposta de redução do orçamento veio do Executivo e não do Congresso Nacional, onde seria como competente para tal fato. E por que o senhor atribui essa forma de agir do Executivo? Exatamente, eu acho que falta de diálogo e na tentativa vã de superar uma crise econômica que o próprio Judiciário não deu causa. Então aí foi um tiroteio para tudo quanto é lado e quem mais foi ferido foi a Justiça do Trabalho, infelizmente. Vai acabar refletindo na sociedade. Sem sombra de dúvidas. Bom, em comparação a outros ramos do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho foi que mais sofreu cortes. Foram 90% nas despesas de investimento e 30% nas de custeio, que envolve contas de água, luz e contratos, material de expediente, enfim. A que o senhor atribui essa diferenciação? Bom, eu acho que é uma tentativa, na realidade, de retaliação da Justiça do Trabalho. A gente não pode perder de vista que a Justiça do Trabalho, neste mês, comemora 75 anos de existência. É um poder que está distribuído em todo o Brasil. São 24 tribunais que atendem todos os rincões do Brasil. Então, é uma justiça, não que seja cara, mas é uma justiça que está atuando em todo o território nacional. E é uma tentativa de diminuir essa atuação. Ora, diminuir poder, quem perde efetivamente é a sociedade. Então, isso não pode acontecer. E tu falaste que o corte de custeio foi em torno de 30%. No caso específico de Santa Catarina, chegou ao patamar de 37,44%, ou seja, 19,2 milhões de reais. É muito dinheiro num orçamento e numa despesa de custeio, como tu também bem colocaste, que diz respeito ao pagamento de aluguel, contratação, terceirizados, enfim, é o que dá vida, dá a possibilidade da existência do tribunal e que são contratos que já vêm das administrações anteriores. Então nós temos que cumprir e para passar isso está sendo muito, muito difícil. E por que o senhor acredita que teve essa diferenciação entre os próprios tribunais do trabalho? Não sei dizer, não consigo dizer. Sei que o patamar da Justiça do Trabalho, que é uma justiça também federal, foi muito superior à Justiça Federal comum, que foi em torno de 15% a 20%, e nós partindo de 30%, chegando a 37%, como foi o nosso caso. Inclusive a própria Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho ingressaram no Supremo com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente para questionar esses cortes feitos. Exatamente, porque não houve um mesmo patamar, não houve uma conduta igualitária, tanto do Executivo e com a chancela do Legislativo.
Muito bem. Em âmbito nacional, o corte nas despesas de investimento da Justiça Trabalhista vai acabar atingindo diversos programas, inclusive o aperfeiçoamento do processo eletrônico. No TRT catarinense, quais serão os impactos desse corte? Em relação especificamente ao PJE, Processo Judicial Eletrônico, o corte é nacional e aí diz respeito ao CSJT, que o corte do PJE foi em torno de 70%. E é um grave problema, porque no momento em que, pelo menos o Estado de Santa Catarina e assim como quase todos os tribunais do Brasil já chegaram a 100% das unidades judiciárias de primeiro grau, as varas do trabalho, estão trabalhando com PJE. Ora, tem que dar o suporte, tem que fazer backup, storage, enfim, e dar a condição dos links, porque o programa é um programa nacional que abrange todo o Brasil. Então, se não tiver essa condição econômica para suportar o PJE, o próprio programa, Processo Judicial Eletrônico, corre o risco de se perder. E além do PJE, de que outras formas esse... Em relação ao custeio ou... Em relação ao investimento. A investimento? Olha, é risível até. A proposta do deputado Ricardo Barros, do Paraná, que foi o grande, não sei se mentor ou o grande longa-manos do Executivo, certo? Causou um estrago tremendo. Por exemplo, especificamente em Santa Catarina, 2 obras nós temos. A construção do Fórum de São José, que estava previsto para o término da obra ainda este ano. Pedimos R$1 milhão, até porque na proposta de orçamento que a gente faz, a gente não tem bem o valor que é necessário para o término da obra, porque demanda possibilidades que podem não ser previstas no momento. Enfim, mas pedimos R$1 milhão e recebemos 80 mil. Então, um corte de 92%. A construção do Foro de Chapecó, que a previsão de término não seria, ou poderia ser no final do ano, ou no primeiro semestre do ano que vem, pedimos 2 milhões e recebemos 360 mil. Olha, o custo isso para a sociedade e para as próprias obras que estão feitas, que estão já em construção e não são terminadas, é muito grande. Só para você ter uma ideia, no caso de São José, especificamente, volto a dizer, pagamos 21 mil de aluguel aonde nós estamos, que é um ambiente que foi necessário, nos serviu, está nos servindo ainda, mas hoje não tem as mínimas condições necessárias exigidas pelo próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Se a gente tiver que parar a obra, só o custo administrativo da obra é de 52 mil. Então, somando, além da gente não ter o prédio pronto, que já está quase terminando, teremos um custo adicional de R$73 mil por mês, quando não temos dinheiro. E aí também, se o choro continua, não teremos dinheiro para as reformas dos prédios de Canoinhas e Brusque, recentemente adquiridos no final do ano passado. Não teremos dinheiro para a construção dos fóruns de Balneário Camboriú e Tubarão. Lembrando que o foro de Tubarão é o pior foro do estado. É muito grave a situação. É lamentável deixar as obras paradas, principalmente em Chapecó e São José, que já estão em andamento. Já estão em andamento. É um dinheiro público que está se perdendo, na realidade. Doutor Grácio, os tribunais de todo o país estão reduzindo os gastos para enfrentar a crise. E no TRT catarinense a situação não é diferente. Quais foram as medidas adotadas para diminuir os custos e tentar equilibrar as contas? Bom, as medidas foram tomadas, estão sendo tomadas num âmbito muito grande. E eu até tive o cuidado de relacionar as principais. Primeira delas, redução do valor das diárias. Que o valor das diárias para todos os níveis, servidores e magistrados, os valores foram reduzidos. O corte no gasto com as diárias também. Conseguimos, nesse primeiro trimestre, reduzir cerca de 60% do valor das diárias pagas, considerando o ano passado. A redução do número de estagiários, que foi um problema que também nós sentimos, mas garantimos na área judiciária pelo menos um estagiário por vara do trabalho e por gabinete, sendo que sem a possibilidade de renovação do contrato. Evidente que causa prejuízo também, porque podia ter contrato terminando em fevereiro, como pode ter contrato terminando em novembro, aí vai depender da situação. Mas é que, efetivamente, a gente não tinha orçamento para isso. Estamos pedindo, junto à Celesc, a recontratação do valor de demanda para o consumo de energia. Em relação à energia, água, luz, telefone, houve portaria baixada pela presidência no sentido de tentar reduzir esse valor, e estamos conseguindo. A campanha de conscientização feita pela própria SECOM,
na diminuição dos gastos. Em relação aos terceirizados, a Justiça do Trabalho, isso é um dado impactante, pelo menos penso eu, teve que reduzir postos de trabalho e mesmo assim os outros contratos, como de limpeza e conservação, reduziu o número de horas de trabalho, que também impacta no mercado de trabalho, né? Estamos terminando o estudo sobre o teletrabalho, que isso também abre a possibilidade que o servidor não trabalhe em sua casa com a produtividade necessária, isso estabelecido por lei, mas desafoga o gasto de energia também do tribunal. Proibição do trabalho depois das 19 horas e 30 minutos, bem como sábados, domingos e feriados, que era uma prática que vinha acontecendo e servia também para todos, mas nós não tomamos essa atitude contra os servidores, e sim a favor da redução, porque esse momento é extremamente delicado. E ainda uma outra atitude que nós estamos tomando, que está tendo uma boa aceitação, até mesmo pela atual crise econômica, é a renegociação dos contratos de locação. Ou tentando diminuir, e estamos conseguindo diminuir, inclusive, o valor atual dos contratos, mesmo com a possibilidade de atualização futura. Mas mesmo com a atualização futura, o valor a ser pago é inferior ao praticado hoje. Então, é uma gama de atitudes que nós estamos fazendo para tentar vencer esse ano. Até porque, Letícia, quero dizer, se hoje o ano terminasse, nós estaríamos com uma dívida superior a 2 milhões de reais. É uma coisa ainda impraticável, apesar de todos os cortes que já fizemos desde o início do ano. É um número bastante grande, considerando que falta mais de meio ano ainda para encerrar 2016. Vencer. Exatamente. Enfim, o senhor acredita, então, aí que com todas essas medidas, o Tribunal Catarinense vai conseguir manter as contas em dias até 31 de dezembro de 2016? Olha, se todas essas atitudes que nós estamos fazendo, determinações de redução de gastos e os cortes que nós fizemos, e tudo se mantiver como previsto, eu acho que até conseguimos, olha, com um grande esforço. Mas há um problema muito grave. Nós temos, ou melhor, compõe o orçamento, dentro do orçamento do tribunal, um dinheiro proveniente dos convênios. O que são os convênios que a gente fala? É como os depósitos judiciais são feitos juntos ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, e como essas instituições financeiras gerem esse dinheiro e ganham, porque aplicam também, ganham, todos os tribunais do Brasil fizeram convênios com esses bancos, que recebemos um percentual pequeno, que é de 0,075 aproximadamente, e que nos dá um fôlego para engrossar o orçamento, verba de custeio, aquela que a gente já falou, que é pagamento de aluguel, água, luz, telefone, terceirizado, enfim. Bom, em relação ao ano passado, nós não gastamos todo o valor vindo desses convênios. Existe em torno de 6 milhões de reais que foram alocados para esse orçamento. Mas hoje a gente não pode utilizar esse dinheiro porque depende de determinação da Presidência da República que coloque esse valor no orçamento. Ou seja, nós temos o financeiro, mas não temos a liberação orçamentária. Efetivamente, se esse dinheiro não vier, aí não há esforço suficiente e eu acredito que nenhum Tribunal Regional do Trabalho do Brasil chegará com um orçamento, pelo menos zerado, até dia 31 de dezembro desse ano. E quem perde não é o tribunal, é a sociedade, isso que tem que ser deixado bem claro. Sim, inclusive o próprio TRT do Paraná já avisou que até tem dinheiro para manter o tribunal funcionando até outubro de 2016. A nossa situação hoje é até setembro. Mais drástica ainda. Mais drástica ainda. Até mesmo porque, se me permite, o nosso corte em relação ao custeio foi maior do que o Paraná. Não me pergunta por quê, mas foi. Bom, e mesmo com toda essa crise, como fica a questão do concurso público para servidor? Bom, concurso público, quero lembrar que no meu discurso de posse eu disse que iria envidar todos os esforços para a realização. Estamos fazendo isso, mas hoje não há possibilidade, porque saiu uma recomendação recentemente do CSJT dizendo o seguinte, que só pode ser provido algum cargo com dotação orçamentária e essa dotação orçamentária tem que ter a autorização do CSJT. Para colocar em entendimento prático,
Para nós realizarmos um concurso público, nós temos que oferecer dinheiro nosso, do nosso orçamento, para contratar a empresa que irá realizar o concurso, certo? Para ter autorização que a gente possa usar esse dinheiro. É evidente que, com as inscrições dos concursos, esse valor acaba voltando para o tribunal. Mas isso só não haveria problema, porque não haveria distinção, ou seja, não haveria prejuízo, porque o dinheiro que saiu iria retornar. O problema é que nós não poderemos dar posse aos aprovados, porque não tem dotação financeira e orçamentária para que eles tomem posse. Sim, no caso dos servidores, é porque o servidor entrando em exercício, ele gera um custo que seria o salário. O salário. Uhum. Bom. E a outra coisa também, quem se aposenta e leva o dinheiro do salário para a aposentadoria, o custo permanece o mesmo. Se eu chegar a realocar um novo servidor, eu estaria criando um custo e isso também não pode acontecer hoje. Bom, o senhor ingressou na Justiça do Trabalho de Santa Catarina há 25 anos. Durante esse período, o senhor já viu o judiciário passar por uma situação como essa? Não vi. Houve um momento de crise que houve falta de dinheiro para pagamento de diárias. No período, acredito, se a memória não me trai, da presidência da desembargadora Lilian Abreu. Nesse caso, nos quase 35 anos de tribunal, que o nosso vai completar em dezembro, nenhuma crise foi tão grave quanto essa hoje vivenciada. Uhum. Bom, o senhor assumiu a presidência aqui da instituição para um mandato que se estende até o final de 2017, um momento muito delicado. Primeiro, em função da crise econômica e segundo, por causa do corte no orçamento do tribunal. Depois desse começo de gestão com diversas medidas adotadas para amenizar os impactos, como o senhor avalia o futuro da Justiça do Trabalho catarinense? Olha, se depender desta condição econômica, orçamentária, financeira, porque passa o Brasil, é com muita preocupação. Não vejo como poder segurar essa situação por muito tempo, até porque, conforme já falei, os contratos vêm se sucedendo e eles são necessários para a manutenção do próprio tribunal. Ninguém pode trabalhar aqui sem luz, ninguém pode trabalhar aqui sem água, ninguém pode trabalhar aqui sem as mínimas condições. Evidentemente que as condições não são para servidores e magistrados, elas são realizadas para servidores e magistrados para atender quem? O jurisdicionado. E é o jurisdicionado que vai sofrer a grande consequência disso tudo. Então, se a situação continuar com essas mesmas condições, não vejo um futuro bom para a Justiça do Trabalho como um todo. Uhum. Bom, uma pena a gente, depois de tantos anos, passar por um momento como esse. Um momento gravíssimo, muito delicado. Uhum. Bom, assim como diversos tribunais, o TRT de Santa Catarina vai realizar um ato público no dia 24 de maio em defesa da Justiça do Trabalho. O que o senhor pretende com esse evento? Chamar a atenção da sociedade e dos atores sociais, e aí envolve os servidores, magistrados da Justiça do Trabalho, representantes da OAB, da ACAT, do IASC, do Ministério Público, dos outros ramos de justiça, dizendo que como está a situação fica muito difícil. E a gente não pode perder de vista que a Justiça do Trabalho no ano passado distribuiu renda no importe de mais de 17 bilhões de reais. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai garantir o direito do trabalho? Quem é que vai pacificar a sociedade nas relações de trabalho? Sem um judiciário forte. Quem perde é a sociedade, é o jurisdicionado, é o desmantelamento do poder. Para quem serve essa atitude, certamente não é a sociedade. Uhum. Bom, os valores aí cortados do Supremo, eles impedem também o aumento do salário da maioria dos servidores, bem como o reajuste do subsídio dos ministros. O senhor acredita que esse corte feito pelo Executivo pode causar uma certa crise entre os poderes? Eu não sei se crise. E aí eu não sei se eu trabalharia também com corte. O problema é o quê? O mau gasto do orçamento da União impediu o quê? Que os servidores tivessem reajuste, que está há quase 10 anos sem. Em contrapartida, também os ministros e aí, em efeito cascata, todo o judiciário. A crise já está instalada. Eu não sei se vai ser também por força do não reajuste salarial.
mas certamente será mais um problema a ser enfrentado na relação entre os poderes da República. Principalmente por esse corte feito de forma abrupta. E sem conversa. Bom, mudando só um pouquinho de assunto, uma das metas da sua administração é encurtar a pauta de julgamento, ou seja, reduzir o tempo que o cidadão espera para ter audiência. Como que está o andamento desse projeto? Está indo bem, com resistência por parte de servidores e magistrados, até que é uma coisa normal, porque a gente está tirando as pessoas da zona de conforto. E é uma situação que vem ao longo dos anos se perpetuando no tribunal, mas com a atuação da desembargadora corregedora Maria de Lourdes Leiria, a atuação da presidência, em conjunto com a presidência, estamos conseguindo o resultado do encurtamento da pauta. E estamos também tomando outras atitudes exatamente para fortalecer, para que consigamos essa diminuição da pauta. Porque, volto a dizer, Letícia, o jurisdicionado é a nossa razão de ser. O Poder Judiciário Trabalhista existe porque o Estado chamou para si a resolução do conflito trabalhista. Então, o Judiciário Trabalhista tem que resolver dentro da duração razoável do processo, e é isso que a gente está buscando. Evidente que com toda essa crise econômica e financeira, haverá um incremento de trabalho, tanto de servidor quanto de magistrado, mas nada impossível de ser realizado. Nós não estamos buscando o impossível ou metas inatingíveis, e sim uma racionalização do trabalho que passa para quê? Para resolver o problema do jurisdicionado, nossa razão de ser. E só lembrando que você já falou no bloco anterior, a prova desse aumento de trabalho é que já ingressaram mais de 20% a mais de novos casos. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Bom, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu só queria fazer mais uma pergunta. O senhor assumiu recentemente um cargo no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Que responsabilidade esse novo cargo impõe? Impõe aumentar a visão. Eu não posso ter mais só a visão do nosso tribunal. Eu sou representante da região sul. Só em rápidas pinceladas, o conselho ele é composto de 11 pessoas, 6 ministros e 5 desembargadores, um de cada região. Por rodízio, dessa vez, é Santa Catarina. Estou lá. Então, isso faz com que a visão seja do Brasil como um todo, para atuação melhor na supervisão orçamentária, financeira, de patrimônio, tecnologia de informação, gestão de pessoas, enfim, situações que excedem a normatização administrativa de um tribunal e têm relação com todos os outros. Na minha forma de ver, é pensar a justiça do trabalho no país inteiro, tentando adotar as melhores soluções para essa justiça, voltando a falar, que é uma coisa que às vezes até eu me sinto chato, voltando a falar que não é para a justiça e sim para a sociedade, o jurisdicionado que aqui ocorre. Bom, um novo desafio aí, principalmente nesse momento difícil sem sombra que passa a economia brasileira. Sem sombra de dúvida. Bom, doutor Graça, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Hoje conversamos com o presidente do TRT de Santa Catarina, desembargador Grácio Petroni, sobre a crise econômica e o corte no orçamento da Justiça do Trabalho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!